através dele Sim. foi feito o universo. E diz que esse Jesus, o verso 3 diz que ele é o resplendor da glória. Se você quer saber o que é a glória de Deus, olhe para Jesus. Jesus é a glória de Deus. Por isso que João diz assim, nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E o verso 18 do Evangelho de João diz, ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que estava no seio do Pai é quem o revelou. Então, o resplendor da glória é a linguagem de Ezequiel, capítulo 1, verso 27 em diante. Quando Ezequiel vê alguém sentado no trono, a semelhança de um homem, diz, era a semelhança da glória de Deus. Então, esse é o Deus que estava com Deus, que era Deus, o Filho de Deus, Jesus Cristo. Ele é o resplendor da glória. E fala, e a expressão exata do ser de Deus. A palavra é o caractere da sua hipóstase, no grego. Ele é, o caractere os irmãos sabem, né? Quando você tem um R na máquina de escrever, aquele é o caractere. Quando você bate naquele R, é impresso o R na folha. O R naquela folha. Né? Os novos não vão saber o que eu estou falando. Né? Não, é o bate teclado, no teclado do computador. Isso, vai aparecer na tela. Aquela imagem exata aparece na tela. Então, ele sempre existiu como Deus, de Deus. Nunca houve um momento que Jesus não existisse. Ele sempre teve uma relação eterna com o Pai. Quando eu falo isso, se denota, por exemplo, que ele não precisa de nada, nem de ninguém. Ele vive por si mesmo, ele tem vida em si mesmo, ele se satisfaz em si mesmo. Então, aqui se destrói com um conceito desse, todo esse tipo de mensagem moderna que nós ouvimos hoje. Ela que nós somos o alvo. Ela é aniquilada por isso. Entendi. Sabe? Porque Deus não precisava de nós, Deus não precisava nos criar, Deus não precisa de você nem de mim, ele se satisfaz em si mesmo, ele tem um amor eterno em si mesmo, o amor que nós fomos participantes em alguma medida, é o amor do Pai, do Filho, no Espírito Santo. Sempre foi amor eterno, ele não precisa de... Ele autoexiste. A teologia chama isso de aceidade. Quando Deus existe por si mesmo e não necessita de nada e nem de ninguém. A vida está nele. Toda a fonte da vida vem dele. Por isso que o texto diz que ele é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, e o resto diz assim, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Ou seja, o Cristo de Deus, ele é o herdeiro de todas as coisas, ele é a expressão exata de Deus, e ele é também o sustentador de todas as coisas. Todas as coisas permanecem juntas por causa de Jesus Cristo, pela palavra de Jesus Cristo. E todos os átomos não se separam uns dos outros, porque ele mantém todas as coisas juntas. O ateu mais blasfemador que tenha contra Deus precisa dele para existir, para respirar. Aquele que mais confessa abertamente contra Jesus Cristo, porque a Bíblia diz que os seres humanos nele vivem, existem. Sim. Né? Nele vivemos, nos movemos e existimos. Né? Ele que dá chuva, ele que dá estações frutíferas, ele abençoa os ímpios, né? Ele dá vida ao ateu para blasfemar contra ele.